ali no começo do 19, nós vemos que Paulo e Silas, eles estão em Filipos, na Macedônia, na segunda viagem missionária de Paulo de Antioquia da Síria. Em Troade, você sabe que os que começaram a segunda viagem foram Paulo e Silas. Silas, um profeta, né? Ok. Quando chegaram ali na região da Galácia, Paulo chamou Timóteo. Foi aí que Timóteo entrou em cena, né? No trabalho, na segunda viagem missionária de Paulo, lá na região da Galácia, porque ele era galático, de Listra, né? Aí, quando os três chegaram a Troade, porque o Espírito impediu que eles fossem para o sudoeste, para a Ásia, né? Na verdade, para Éfeso, e também impediu que eles fossem para o norte, um pouquinho nordeste, para a Bitínia. Então, eles foram para noroeste, seguindo o trajetório deles, lá de Antioquia, indo para o noroeste através da Ásia Menor, porque, na verdade, se você nota, na Ásia, eles começaram no sudeste da Ásia Menor e estavam naturalmente em direção ao noroeste. Ao noroeste, ok? Pode verificar aí, né? Troade, a meu modo de ver, está no noroeste da Ásia Menor, né? Um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho a oeste, mas a trajetória deles foi uma trajetória sudeste para o noroeste, ok? Da Ásia Menor, atravessando a Ásia Menor. Chegando em Troade, entrou mais um em cena. Quem que entrou ali? Alguém lembra? Lucas. Lucas. Foi aí que Lucas aparece também pela primeira vez. Aí os quatro atravessaram, saíram da Ásia Menor, ou especificamente da Ásia ali, né? Ásia, parte da Ásia Menor, e entraram na Europa, especificamente na Macedônia, em Filipos. Quer dizer, acabaram fazendo um trabalho em Filipos, e eles estão aqui em Filipos. O que nós estamos vendo é a propagação da restauração do reino a Israel, né? Feita por um dos 13 apóstolos, né? Até agora, até o versículo, até o capítulo 13, o Lucas concentrou a restauração, a propagação da restauração, principalmente em um dos 12, que foi Pedro. Agora, a partir do 13, ele começa a falar de um dos 13, mais especificamente, naturalmente, o apóstolo Paulo. E aqui nós estamos na segunda viagem, que 13 e 14 constituem a primeira viagem de Paulo, de Antioquia da Síria. Já no 15, eles começaram, então, eles foram até Jerusalém, né? aquela conferência lá. No final de 15, eles começaram Paulo, Silas, começaram a segunda viagem, e no capítulo 16, 17, 18, 18, nós vemos a segunda viagem, ok? Vamos dizer assim, 16, 17 e 18, só para você ter uma localização, pelo menos geral, né? Então, no capítulo 16, nós vemos Paulo, o profeta Silas, o jovem Timóteo, Paulo o apóstolo, o profeta Silas, o jovem Timóteo, notório entre os irmãos lá,
de Listra, daquela região, Listra, Icônio, e parece que, deixa eu ver aqui, Antioquia, deixa eu ver, das 3 regiões em que ele era notório aqui. Deixa eu ver aqui. Estou querendo achar aqui. Deixa eu ver. Estou querendo ver aqui onde ele chamou Timóteo. Deixa eu ver aqui. No capítulo 15. 16:1. 16:1, mas eu estou procurando mais o versículo. Deixa eu ver aqui. Ok, eu estava pensando que incluía Antioquia. No versículo 2 diz: dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Ok? E também notamos que um quarto se associou, que foi um médico chamado Lucas. Ok? Por que é que Lucas se associou? Não sei. Pode bem ser que... não sei, que Paulo precisava de alguma ajuda médica, não sei. Né? Não sei porque Paulo tinha problema nos olhos. Não sei. Só sei que eram 4 que entraram na Macedônia, certo? E nós vemos, então, eles agora ali no versículo 19 do capítulo 16, que eles estão em Filipos. Quer dizer, eles já estavam em Filipos, né? A partir do versículo 11, eles já estão em Filipos e só vão sair de Filipos no final do capítulo, né? Do capítulo 16. Muito bem. Acontece que ali eles fizeram a cura de uma jovem adivinhadora. Antes disso, tivemos a conversão de Listra, né? Uma conversão maravilhosa, né? Como eu falei para vocês, uma coisa que me admira são as conversões do Novo Testamento ali, porque me parece que eles não ficavam concentrando em batizar, mas concentrando em expor o Evangelho de Jesus Cristo, o que naturalmente leva ao batismo, né? Não há dúvida quanto a isso. Porque para você aceitar o Evangelho, morrer, nascer de novo, entrar no reino e ser salvo de seus pecados, é através do batismo, mas o batismo se torna um resultado da propagação, da exposição, da boa exposição do Evangelho. E, nesse caso aqui, Lídia, ela entendeu muito bem, basta dizer que assim que ela foi batizada, ela se tornou hospitaleira, convidou os 4 para se hospedarem na casa dela, certo? No dia... Aí, no versículo 16, eles fizeram a cura de uma jovem adivinhadora, Paulo fez a cura, que ela ficava falando que estes homens são servos do Deus, servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Você vê, rapaz? Ela que, a jovem, adivinhando e seguindo Paulo, clamava, a jovem clamava, né? E isso se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, não sei por que ele ficou indignado, né? Voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te amando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Eu creio que talvez ele tivesse indignado, porque esse espírito aí não era espírito tendo a ver com o Evangelho, vamos dizer assim, né? Era um espírito maligno, né? E anunciando o Evangelho, peraí, que negócio é isso aí? Então, Paulo ficou indignado, a meu modo de ver, né? E ele, então, expulsou o espírito maligno. Agora, vendo o versículo 19, vendo os seus senhores, os senhores da jovem, né? Que se eles desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça
à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Agora, olha, uma coisa que eu não noto aqui é que esse espírito adivinhador não diz que ele era mágico, não diz que ele enganava, certo? Diz que ele adivinhava. É ou não é? E ele adivinhou, vamos dizer assim, adivinhou que os 4 eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Quer dizer que ele adivinhou, a meu modo de ver, ele adivinhou. Porque não diz aqui, eu não vejo aqui nenhum lugar que afirma que esse espírito adivinhador era mentiroso. Ou que, né, basta dizer que essa afirmação dele foi verdadeira, né? Foi verdadeira. Então, quer dizer que ele adivinhava de fato. E ele dava grande lucro aos senhores da jovem. É claro, rapaz, você tem um espírito adivinhador? Se eu tivesse aqui, alguém ia lá para ele: olha, eu ofereço aí 1 milhão para você me adivinhar os números da loteria esportiva, da loteria aí. Rapaz, imagine só os lucros que esses senhores tinham. A meu modo de ver, certo? Eu entendo, lendo aqui a passagem, que não era um espírito mentiroso. Agora, é interessante, não é porque é espírito adivinhador que as pessoas iam se tornar discípulos desse espírito, ou dessa jovem, ou dos senhores da jovem, entendeu? Não é porque as adivinhações eram verdadeiras, vamos dizer assim, que as pessoas deviam ser discípulos, porque, na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos Coelho, posso fazer um comentário? Pode. Eu me fez lembrar da passagem quando Jesus expulsou o demônio, que o demônio falando para Jesus, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Sim. Então, ele fez uma afirmação também, esse espírito imundo, para Jesus. O mesmo que esse espírito dessa adivinhadora, não é? Sim, o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu quero deixar claro é o seguinte: não é porque o espírito adivinhava corretamente que as pessoas se tornariam discípulos daquele senhor lá, do senhor da mulher, vamos dizer assim. O que eu digo é o seguinte: vamos supor que alguém ensina uma doutrina errada e faz milagre certo. Será que devíamos seguir a pessoa porque faz milagre certo, mesmo embora ensine a doutrina errada? Esse é o ponto. Então, na verdade, eu já falei várias vezes, nem que alguém venha e ressuscite um morto na minha frente, que eu vou mudar de ser discípulo de Jesus Cristo, dos ensinos de Jesus Cristo, entendeu? Dos apóstolos, dos ensinos apostólicos, que são os ensinos de Jesus Cristo. Esse é o ponto que eu estou querendo deixar claro aqui. Muito bem. No versículo... Oi. Oi. Boa noite, Azemar, tudo bem? Oi, tudo bem. Tá. Só um comentário a respeito desses espíritos imundos. Eles são muito enganadores e mentirosos, porque o óbvio, eles não vão contra o óbvio. Eles observaram que aquelas pessoas lá eram realmente, Paulo e o outro lá, eram realmente homens de Deus. Então, isso não quer dizer que eles, frequentemente, esses espíritos, o adivinho deles era o correto.
na verdade, eram os tremendos enganadores, né? Para eles não caírem no descrédito, dissesse, olha, esses daí são homens de Deus, propaganda da salvação, que era o óbvio, né? Que era o óbvio. Então, na verdade, essa é a mesma sequência, que até hoje se encontra esses espíritos imundos enganando o povo, né? Através de adivinhações que não é verdade. Então, o óbvio estava na cara, né? Lá, Pedro e tal, Paulo, homem de Deus. O meu ponto é o seguinte, que esse espírito adivinhador, ou essa senhora, essa jovem, dava grande lucro aos seus senhores. Eu acho que é porque ele adivinhava corretamente. Mas, Enio, tem muitas pessoas no Brasil que também recebem ganho, tem lucros enganando, porque as pessoas desesperadas, elas fecham os olhos e querem um resultado, e tem valores altíssimos, né, para essas pessoas. Né? Então, tem que observar esse detalhe também. Não é? Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, mesmo que esse espírito adivinhava certo, não quer dizer que ele é um espírito certo. Esse é o meu ponto. Não quer dizer que a gente seguiria ele. Como você falou, hoje em dia tem muitos enganadores. Mas você sabe que a Bíblia diz que o Satanás se transforma em anjo de luz, né? E você sabe que também vai o homem da iniquidade, o filho da perdição lá em Tessalonicenses, diz lá que faria muitos sinais, muitos milagres, né? Então, mas não quer dizer que, por causa disso, nós vamos seguir os ensinos errados daquela pessoa, porque faziam sinais ou milagres. Muito bem. No versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoitos, lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, não só deles dois, de todos. Então, houve aí uma intervenção divina aí, certo? Através do terremoto que soltou todos eles. No versículo 27, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, porque ele ia ser morto mesmo de qualquer maneira, vamos dizer assim, né? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eu acho que ele não deveria tentar se suicidar, porque aí ele teria que tentar convencer com todo mundo que houve ali um terremoto, coisa e tal, né? Está dizendo tamanho terremoto? Ou como é que o camarada vai garantir a prisão dos prisioneiros ali com um tremendo terremoto? Mas ele achou que ele devia se suicidar. Mas Paulo bradou em alta voz: estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo saber? Que devo fazer para que seja salvo? Olha só, ele já sabia naturalmente da razão pela qual Paulo e Silas estavam presos. Ele já sabia exatamente a história, certo? Então, quando ele viu esse terremoto, esse prodígio aí, ele já falou: o que devo fazer
para que seja salvo. Responderam-lhe. Quem? Paulo e Silas responderam. Interessante, né? Paulo e Silas responderam. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Deixa eu fazer alguns comentários aqui. Primeiro, né, o carcereiro estava interessado na salvação. Né? Na salvação. Não é que ele estava interessado no batismo, estava interessado na salvação. Então, Paulo e Silas responderam a ele: se você crê no Senhor Jesus, você será salvo, você e sua casa. Certo? Então, assumindo que ele falou que sim, assumindo que é isso que ele estava interessado, então, Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Pregaram a palavra. Você crê? Sim. Então, deixa eu pregar para você a salvação. Já que você crê no Senhor Jesus, para ser salvo, você tua salva, a tua casa, vou ensinar você a respeito da salvação. E ficou ensinando. Aí, então, a seguir, como consequência daquele estudo sobre a salvação, que ele queria saber o que precisava fazer para ser salvo, certo? Ele foi batizado e todos os seus, é claro, todos os seus que creram, porque o ponto é, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É claro que a casa também teria que crer, né? Porque muita gente diz, foi batizado, também foram batizados crianças. Não. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, e a seguir foram batizados todos eles, então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, através dos ensinos de Jesus Cristo, tendo a ver com a salvação, claro. Então, é interessante esse episódio aí, porque, inclusive, mesmo Paulo e Silas estando presos, eles não estavam preocupados, porque eles estavam propagando a restauração. A meu modo de ver, eu vou dizer o que eu acho. Eles não estavam muito preocupados, porque Paulo foi chamado para ser apóstolo, para pregar a salvação aos gentios, e eu creio que Paulo assumiu que, se o Senhor quisesse que ele continuasse, o Senhor, então, não permitiria que ele ficasse preso ou ali, né, fosse martirizado ali e assim por diante. Né? O que, eventualmente, acabou ocorrendo, mas Paulo já era velho, vamos dizer assim. E aí, Paulo, houve a conversão do carcereiro. É interessante, nós estamos vendo aqui o estabelecimento da igreja em Filipos, na Macedônia. Ok? Olha só, primeiro uma mulher de negócio, uma mulher inteligente, que entendeu bem a salvação, se tornou hospitaleira, Lídia. Depois o carcereiro e toda a sua casa, certo? E que, inclusive alimentaram Paulo e Silas, pelo menos, né? Não sei se os outros também, não sei, provavelmente Timóteo e Lucas também participaram dessa alimentação. Talvez nada, não, porque já era, vamos dizer assim,
à tarde, né? A meu modo de ver, naquela mesma hora da noite. Então já era noite, né? Bem, quando amanheceu, versículo 35, vou falar mais da igreja aí. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Eu não sei se eles estavam de volta na cadeia ou se eles estavam na casa do carcereiro. Mas, seja como for, eles ficaram livres da ordem de prisão, ok? Não faz diferença para mim. Ok. Paulo, porém, lhes replicou. Os pretores que ordenaram que fosse para liberar, agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou aos homens, aos oficiais de justiça: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e esses ficaram possuídos de temor, porque souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, eles pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos os confortaram, então partiram. Aqui é o estabelecimento da igreja na cidade de Filipos. Olha que início de igreja maravilhoso. E nós sabemos, pela carta aos Filipenses, que Paulo escreveu da cadeia, que aqui está na segunda viagem, né? Na quarta viagem, Paulo está preso na cadeia em Roma. E os irmãos de Filipos enviaram ajuda a Paulo na cadeia. Os irmãos de Filipos. E Paulo falou para ele, deixou bem claro para eles que desde quando Paulo partiu da Macedônia, nenhuma igreja se associou com ele no tocante a dar e receber, senão unicamente os filipenses. E ele falou, até mesmo para Tessalônica, vocês enviaram ajuda 2 vezes. Daqui eles partiram aqui de Filipos e foram para Macedônia. Olha que igreja de visão. Olha que igreja, como é que eles entenderam muito bem o evangelho, certo? Eu creio que, novamente, eu creio que nós falhamos um pouco na exposição do evangelho para alguém que vai se tornar cristão. Eu creio que nós precisamos dar uma visão geral, nós precisamos explicar. Não é detalhar tudo, não, mas pelo menos dar a entender que agora vocês vão entrariam no reino de Deus, vão se tornar servos de Deus, vão trabalhar para Deus. Entendeu? A gente precisa de dar uma visão de que agora a pessoa vai se tornar uma nova criatura, vai tomar um novo rumo de vida. É preciso que a gente esclareça essas coisas, o que não levaria tanto tempo, basta dizer que aqui, né, em pouco tempo, Paulo expôs isso à Lídia, em pouco tempo, Paulo expôs isso ao carcereiro, à sua família, e assim por diante. Mas eu creio que muitas vezes nós estamos mais interessados em batizar do que em expor mais claramente o evangelho. Batismo é essencial, é importante, mas é uma consequência do bom entendimento do evangelho. Ok? Enio. Oi.
Não sei se faz sentido, mas se não fizer, deixa para lá. Mas eu penso nessa situação aí de Paulo e Silas, e eu vejo que você tem falado muito disso, sobre a questão da gente viver o que temos aprendido. E eles estavam vivendo em lugares que eles iam, vivendo exatamente o que eles aprenderam de Jesus, né? Então, isso fazia com que as pessoas dessem crédito, né, ao reino de Cristo. Faz sentido isso? Olha, eu concordo no que você está... Parou? Você acabou de falar, não? Acabei, sim. Ok. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, que nós precisamos de colocar em prática o que aprendemos, mas precisamos aprender bem para colocar em prática, né? A gente precisa de aprender bem o que... Isso aplica a todos nós. Você deixou bem claro aí o ponto que a gente aprende para viver. A gente aprende para viver. A gente não aprende por aprender, a gente aprende por aprender, para viver uma vida cada vez mais agradável a Deus. E precisamos colocar em prática o que aprendemos. Certo? Isso é muito... Olha, e até mesmo já batizado, vou te dizer uma coisa, por exemplo, eu espero que eu esteja transmitindo a ideia, que talvez não é que eu sou contra uma coisa ou outra, eu quero ser positivo aqui. Quando a gente vai atrás de um irmão infiel, a primeira coisa que a gente fala para ele, olha, nós estamos sentindo falta de você, você é muito... Né, a igreja precisa de você. A gente, é como se fosse a gente quer trazer ele de volta para a reunião da igreja, na verdade. É isso que a gente quer fazer. Quando, na verdade, a gente devia ir atrás de um infiel para trazer ele de volta para Deus, para Jesus. Entendeu? Isso de vir para a reunião é uma consequência. É uma consequência. A gente não coloca a carroça na frente do boi. Isso é para aquele que se volta a Deus e volta a Cristo, ele não vai deixar de congregar com os irmãos e de ser um membro fiel da igreja. É isso que eu estou dizendo. Temos que colocar o boi na frente da carroça, vamos dizer assim. Não podemos colocar a carroça na frente do boi, certo? E eu creio que os resultados serão bem melhores. Mais ou menos, aí, vai. Muito bem. Boa noite, Enio. Boa noite. É permitido um comentário? Sim, é que se não for longo, sim. Opa, é difícil não ser longo, mas eu não vou ser longo, não. Eu só vou dizer assim, que desde quinta-feira que eu estou te ligando, não consigo falar contigo. Okay. Mas isso não vem aos casos. Você escutou no início que eu falei que eu estou sem zap agora? Não, escutei não. Então, como é que eu faço? Preciso falar com você, com audiência, mas tudo bem. O comentário é o seguinte, irmão. A própria mensagem do Evangelho, professor Enio, me parece que Jesus faz questão absoluta de deixar claro, quando ele fala sobre tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Isso tudo é dito a uma pessoa antes de se batizar, né? A fé, ela para ser demonstrada, precisa ser acompanhada de obras. A mensagem do Evangelho, ela antes de batismo vem arrependimento e conversão. Então, esses assuntos eu concordo com o senhor que precisam ser melhor explicados, mais explorados, para que quando finalmente, como consequência de uma pessoa abraçar o evangelho, ela abrace com entendimento do que vai acontecer com a vida dela dali para frente, né? E isso produziria, eu acredito, igrejas mais fortes, inclusive, viu? Agora, para eu fechar o comentário aqui, eu tenho um convite de extrema importância para fazer para o senhor, e eu precisaria que depois a gente entrasse em contato. E é urgente. Ok. Agora, por enquanto, fazem 5 dias que eu estou sem zap, que eu troquei de celular, e toda a informação não foi transmitida ainda. A conta... Então, eu estou tentando acertar a conta com a Apple. Não é questão de dinheiro, não. É uma questão de identificação, do ID, etc. E parece que daqui 24 horas eu vou conseguir. Por enquanto, agora só mesmo através do Zoom ou através da internet.
Você falou muito bem, é isso mesmo. Inclusive, tem uma passagem que mostra que precisamos, eu não lembro qual as palavras certas, contar os custos, né? Não é, lembra? Lucas 14, 25, né? Calcular, né? Lucas 14, 25 a 35. Que fala de... Qual é a palavra certa lá? Calculando as despesas. Qual de vós que vai... qual pessoa pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular o preço e ver se tem condições, alguma coisa assim. Então. É por aí. É Lucas 14, o quê? 35 a 45 ali. Perdão, 25 a 45. Sim. 25 a 45. Exatamente. A palavra que eu quero usar é... Deixa eu ver aqui. Calcular... Bem, não estou achando a palavra exata que eu quero, mas precisamos de calcular os custos, né? Bem, só para ter uma ideia, a ideia de que a gente deve entender, e você colocou bem claro aí também, que nós precisamos... O Evangelho é um pacote, né? Vamos dizer assim, o Evangelho não se pode falar do Evangelho sem falar do novo nascimento, sem falar do batismo, etc. Mas é preciso que a gente transmita bem a ideia para que a pessoa queira entrar no reino de Deus, que ela queira se livrar de seus pecados, que ela queira se tornar filha de Deus. Aí, consequentemente, ela vai falar, olha, o que é que me impede de ser batizado, vamos dizer assim, né? Então, como nós já falamos isso. Muito bem, capítulo 17. Irmão Enio. 16. Deixa eu lhe fazer um comentário. Desculpe, não estou indo contra a ideia dos irmãos, nem nada. Naquela passagem que Felipe levou aquele cidadão lá da... O eunuco. O eunuco leu uma parte da escritura e entendeu algumas coisas, não tudo. Em pouco tempo, ele se batizou. Né? Sim. Isso significou que ele se encheu na plenitude do conhecimento que deveria conhecer. Ele não se encheu, na verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você fala que nós não devemos colocar a carroça na frente dos bois, é correto, mas nós devemos observar também que, às vezes, determinados cidadãos, pessoas, eles estão com aquela ânsia de conhecer Jesus e não vai dar tempo de ensiná-lo até o conhecimento na plenitude. Então, eu acredito, eu entendo que seria interessante aproveitar aquele momento que ela entendeu o que significa Jesus, da sua salvação, etc., etc., e batizá-lo. O restante do entendimento da salvação e tudo, depois acrescentaria, porque poderíamos estar perdendo uma alma, poderíamos estar perdendo uma pessoa. O que você acha? Não, eu concordo plenamente. Devemos ter em mente batizar os pecadores, mas o que eu digo é o seguinte, quando a gente apresenta a palavra de Cristo de uma maneira fundamental, vamos dizer assim, o pecador vai querer ser batizado. É uma consequência, mas muitas vezes nós estamos mais interessados em falar de batismo do que falar... É como se fosse assim. Podemos falar de salvação, de morrer, nascer de novo, de entrar no reino, até mesmo sem falar de batismo. Quando a pessoa entende isso, ela vai falar, mas como é que eu posso fazer isso? Aí, então, a gente chega, naturalmente, o final é mesmo o batismo. A pessoa tem que chegar ao entendimento que é preciso ser batizada para entrar no reino.
Não há dúvida quanto a isso, mas nós precisamos de colocar mais... E eu concordo com você plenamente, a gente não vai conseguir ensinar tudo, não é essa a ideia. O crescimento vem depois que a pessoa nasceu de novo, se tornou um bebê, aí que ela vai crescer no entendimento. Mas ela tem que ter o entendimento necessário do que quer dizer a salvação. É claro que nisso embute o batismo, não há dúvida quanto a isso. Então, seria mais ou menos o básico, né? O básico porque ela tá se batizando, né? Então, olha, o básico é esse, você entendeu? Entendi. Então, quero batizar. Então, daqui para frente, então você vai ter outros ensinamentos para você completar o processo de ser cristão. Sim, não há dúvida quanto a isso. Só para dar uma ideia do que você está dizendo, lá em Lucas, por exemplo, no final, né? Lucas escreveu o livro de Lucas também, e o Atos de Lucas. Lá no final de Lucas, no versículo 45 do capítulo 24, então, Lucas 24, 45. Vamos dizer assim, antes do início do livro de Atos, vamos dizer assim. Então, lhes abriu o entendimento, Jesus conversando com os discípulos dele lá no Lamar da Galileia. Então, versículo 45, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Olha só, arrependimento para remissão de pecado. É claro que isso leva ao batismo. Não há dúvida quanto a isso. Mas é preciso que a pessoa precisa entender muito bem o que os pecados estão fazendo na vida dela, que ela está afastada de Deus, que ela já não é filho de Deus, que é preciso se tornar filha de Deus e assim por diante, certo? E aí, então, a pessoa vai querer, olha, como é que eu me livro dos meus pecados? Aí, naturalmente, é morte, sepultamento e ressurreição. Certo? Muito bem. Concordo plenamente com o que vocês estão dizendo. Capítulo 17, versículo 1. Paulo e Silas, olha só. Então partiram. Tendo-se retirado do cárcere, versículo 40, do 16. Dirigiram para a casa de Lídia, vendo os irmãos confortaram, então partiram. Olha, eu não acho que os 4 partiram, porque nós estamos falando em 4, né? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, ok? Eu vou falar mais sobre isso. Tendo passado por Anfípolis, mais adiante eu vou falar, e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esse, dizia, ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Jesus Cristo. O foco é Jesus Cristo, que livra a gente dos pecados. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Ué, cadê Timóteo? E cadê Lucas? Ok? Bem, uma possibilidade é que eles ficaram em Filipos. Uma possibilidade é que eles ficaram em Filipos. Ok? E Paulo e Silas partiram de Filipos e foram até Tessalônica. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que estavam lá, certo? Né? Ou então chegaram lá depois, eu não sei. Mas olha só, muita gente ali, alguns lá em Tessalônica, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, alguns judeus
foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio de povo. Porém, não os encontrando, quem? Paulo e Silas, né? Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo também chegaram aqui, Tessalônica, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando que ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras, contudo soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, note que os dois aqui centrais aqui são Paulo e Silas, ok? E interessante que tinha irmãos lá, né? Eu creio que provavelmente vários judeus ali, aqueles que foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, e bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, foram batizados, né? Foram batizados, porque Paulo diz ali no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 6, porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos. Então, esses irmãos não eram Paulo e Silas, eram outros irmãos. Então, tinha alguns irmãos ali, provavelmente, os que teriam sido batizados por Paulo e Silas ali em Tessalônica. Batismo é importante, né? Não vamos deixar de lado o batismo, não, ok? Então, mas houve ali uma revolta causada por judeus movidos de inveja. Versículo 5. Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. Então, olha só. Olha que grupo aí, hein? Judeus invejosos, certo? Unidos com homens maus dentre a malandragem e uma turba. Um monte. Só alma cebosa. Hã? É só a nata aí. Só alma cebosa. Só alma nata aí. Rapaz, Paulo e Silas tiveram um problema sério aí. E olha que eles foram procurar Paulo e Silas, vamos dizer assim, graças a Deus que eles não encontraram Paulo e Silas. Ô, Enio, essa frase, assim, esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, irmão, sim, é tema para pesado, viu? Olha, não é que eles estavam certos no erro deles, né? Eles falaram errado, mas acertaram, viu? Porque Paulo e Silas tinham mesmo transtornado o mundo, vamos dizer assim, pregando o evangelho ao mundo gentílico, né? Aos romanos, aí, ao mundo gentílico, aos judeus. Então, sem querer, acertaram. Viu? E Jasson foi preso, né? Vamos dizer assim, teria sido preso, mas pagou uma fiança, certo? E foi solto, vamos dizer assim, né? Soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, note bem que Paulo e Silas tiveram problemas, perseguição em Tessalônica, também tiveram em Filipos. Paulo também teve na primeira viagem, foi até apedrejado, dando por morto, certo? Mas ele não desistia. Hoje, às vezes, acontece alguma coisinha com o irmão desiste, né?
abandona. Não é para abandonar de jeito nenhum, não. Certo? Porque a salvação da alma é uma coisa preciosíssima e tem a ver com a eternidade. Agora, no versículo 10, e logo durante a noite, eu acho meio escondido, vamos dizer assim, né? Os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Novamente, cadê Timóteo e cadê Lucas, ok? Muito bem. Ali chegados, quer dizer, uma possibilidade é que Lucas e Timóteo permaneceram em Filipos. Uma outra possibilidade é que eles estavam aí, mas quem estava pregando e tiveram perseguição foram Paulo e Silas, que tiveram que fugir à noite, vamos dizer assim, porque foram perseguidos, né? Ok. Logo durante a noite, irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Quem é que era mais... Quais eram os mais nobres? Não eram, a meu modo de ver, não eram cristãos, não. Eram judeus. Os judeus de Bereia eram mais nobres que os judeus de Tessalônica. Porque os judeus de Bereia, eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isto, como resultado disto, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha só que examinaram as escrituras, os judeus aí de Bereia. E eles, então, chegaram à conclusão que Paulo estava... Que escrituras eram essas? As escrituras do Velho Testamento referentes ao Messias, referente a Cristo. E eles chegaram à conclusão que, de fato, era assim mesmo as escrituras, né? Certo? É claro que eles também estavam a par, provavelmente, de muita coisa que já tinha acontecido com relação ao cristianismo, né? Porque, olha só, Paulo Paulo aqui está na segunda viagem missionária, certo? Ele já esteve na primeira viagem, é a primeira vez que ele está na Europa, né? Primeira vez que ele está na Europa, mas, por outro lado, provavelmente, informação tinha corrido, né, de uma maneira ou outra. Talvez não. Mas o ponto é que eles examinaram as escrituras para ver se, de fato, o que Paulo estava dizendo com relação ao Messias, ao prometido, era, de fato, como ele dizia. E eles se convenceram que, de fato, era assim mesmo. Então, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, não poucos homens. Naturalmente, eles teriam sido batizados, né? Não diz aqui, mas teriam sido, porque se creram nas Escrituras, né, aprenderam sobre a salvação. Versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, não poucos homens. Versículo 13. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Em Bereia, agora. Os judeus, aqueles que criaram problema para Paulo, os judeus que criaram problema para Paulo em Tessalônica, foram até Bereia criar problemas para Paulo e Silas. Olha só, religião é um caso estranho, né? Parece que as pessoas odeiam aqueles que não concordam com eles, né? Olha o que fizeram com Jesus, olha o que fizeram com os apóstolos, olha o que o mundo religioso hoje em dia faz, né? Religião guerreando contra outra religião e assim por diante, né? Matando em nome do Deus deles e assim por diante. Ok, mas vamos lá. Versículo 14. Então os irmãos, já tinha irmãos lá, quer dizer, tinha.
Esses se tornaram irmãos com a presença de Paulo e Silas. Certo? Temos que concluir isso. Porque se Paulo e Silas estão pregando o evangelho, isso implica em os que acreditam se tornarem cristãos. Foram batizados e se tornaram cristãos, é claro. Versículo 14. Então, os irmãos promoveram sentença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Olha só. Olha só. Em Bereia estavam Paulo, Silas e Timóteo. Então faz sentido o que você falou, né, Enio? Exatamente. Eles realmente estavam lá. Só quem estava em evidência era Paulo e Silas. Sim. Parece que em Tessalônica estavam Paulo e Silas. Agora, em Bereia, sem dúvida alguma, estão Paulo, Silas e Timóteo. Ok? Cadê Lucas? Só Lucas que sumiu, ué. Hã? Só Lucas que sumiu. Cadê o homem? Mas A meu modo de ver, eu vou dar para você o que eu entendo. Ele está nas entrelinhas aí. Não, essa é uma possibilidade. A meu modo de ver, ele ficou em Filipos. A meu modo de ver, ele ficou em Filipos. Ok? Nós vamos verificar isso mais adiante, mas que parece que é isso mesmo. Mas, por enquanto, nós sabemos uma coisa, que lá em Bereia estavam Paulo, Silas e Timóteo. Mas Timóteo e Silas permaneceram em Bereia e Paulo foi levado para os lados do mar. Esse lado do mar aí provavelmente seria Atenas. Versículo 15. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Ok. Deixa eu falar algumas coisas aqui sobre a igreja de Tessalônica. Ok? Tessalônica. Você sabe, como eu falei, a igreja de Filipos, Paulo escreveu uma carta a eles, né, aos filipenses, lá da cadeia em Roma, que foi na 4ª viagem, porque os filipenses enviaram ajuda a Paulo lá na cadeia. Então, Paulo escreveu a eles, né, uma carta, não é bem agradecendo, mas dando um profundo entendimento do valor da ajuda econômica dele, desde o dia que ele partiu da Macedônia. Ok? Muito bem. De Filipos, Paulo e Silas. Quem é que estava em Filipos? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Agora, de Filipos, parece que somente Paulo e Silas foram para Tessalônica. Mas, em todos os casos, Paulo foi para Tessalônica. A igreja foi estabelecida ali em Tessalônica, no capítulo 17, de 1 a 9. De 1 a 9. Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. 2 cartas aos Tessalonicenses. Olha só. Paulo está na 2ª viagem missionária. De Tessalônica, ele vai para Atenas. E para onde é que ele vai de Atenas? Alguém sabe? Corinto. Para onde? Para Corinto. Para Corinto. Corinthians. Exatamente. Negativo. Lá para os corintianos lá, né? Quem é de Corinto é corintiano, a não ser que... Não, a chama de Coríntios, né? Coríntios. Ok. Ele foi para Coríntios. De Coríntios,
ele escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. 2 cartas aos Tessalonicenses. Ok? E quem é que teria levado a carta aos Tessalonicenses? Alguém lembra? Timóteo. Timóteo. Interessante, olha, eu acho, vou dar um achômetro aqui meio estranho, mas só para justificar um pouquinho mais o que já tinha falado antes. Se Timóteo não estava em Tessalônica, ele não foi perseguido. Então, ele levando a carta lá para os Tessalonicenses, aos irmãos Tessalonicenses, ninguém ia causar problema para ele, porque ele não era dos que tinham sido perseguidos. A meu modo de ver, não faz diferença nenhuma, ok? Não faz diferença nenhuma. Não faz nenhuma diferença. Mas quem levou a carta, as 2 cartas aos Tessalonicenses de Corinto, foi Timóteo. Ok. Muito bem. Só isso é importante. Ok. Agora você nota o seguinte, aqui, deixa eu ver aqui, no versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 17, no versículo 17, versículo 2, no capítulo 17, versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Olha, parece que Paulo ficou em Tessalônica somente 3 semanas. Mesmo embora muitos acham que foi pouco tempo, ele teria ficado mais, né? Mas até a época da perseguição dos irmãos, dos judeus dos judeus, certo? Aí de Tessalônica. Não sei, mas o ponto é, ele não ficou muito tempo em Tessalônica. Isso eu acho que é importante. Basta dizer que ele escreveu a primeira carta e a segunda carta porque os tessalonicenses queriam saber mais especificamente sobre a vinda de Jesus. Sobre a vinda de Jesus. É como o Azemar falou, não dá para ensinar tudo. Mesmo em 3 semanas não dá para ensinar tudo. O crescimento do cristão começa antes dele ser batizado, porque tem que ter conhecimento para ser batizado, é claro, e vai continuar até a morte dele. O cristão não deve nunca, o discípulo de Cristo não deve nunca parar de crescer. Mas para que crescer no conhecimento? Para viver uma vida cada vez mais agradável a Deus, como o Wagner falou, ok? O Enio. Colocar em prática. O Enio. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai viver uma vida mais agradável a Deus. Fala. É por isso que Paulo disse aos Filipenses, né, no capítulo 2, versículo 2, desenvolvei a vossa salvação, né? Sim. Ou seja, isso significa que não é batizar e não desenvolver a salvação, precisamos aprender a cada dia, né? Sim, com certeza. Muito bem falado. Irmão, Ok. Só deixa eu fazer um comentário aqui. Será que o Lucas também não estava em Tessalônica, em Bereia? Porque a função de Lucas era só mesmo escrever lá, narrar lá os acontecimentos, né? Será que ele também não estava, como diz o irmão Alessandro, entre linhas, ele não estava lá também? Será o Lucas? Né? Poderia, né? Olha, poderia. Você poderia, sim, poderia, mas você vai verificar na terceira viagem missionária, quando Paulo volta da Acaia para a Macedônia,
que Lucas se agrega a ele novamente em Filipos. Mas isso aí vem depois. Isso aí vem depois. Ué, outra coisa. Se é Lucas que está escrevendo, né? E no 17:1, a Escritura nos diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Se Lucas estivesse com eles, sim, talvez ele colocaria: chegamos em Tessalônica, sim, não? Sim. Exatamente. Interessante, né? Essa observação do Cícero, né? Porque a gente vê que o pronome ele está oculto aí, né? Eles chegaram, né? Sim. Que versículo é esse mesmo? É o 17:1, fala que eles chegaram. Sim. Ele não fala nós chegamos, fala sim. Eles chegaram. E não só isso, no 16:40 diz partiram. Isso. Não diz então, partimos. Detalhezinhos que nos dá a entender que realmente Lucas ficou. Exatamente. Muito bem. Olha, eu acho que não convém entrar no 16 aí, porque isso aí vai até o final, do capítulo, é uma coisa só e não vai dar tempo de conversar muito sobre isso, deixa para depois. Mas uma coisa que é importante a gente entender, tem várias coisas aqui que a gente pode entender, né, e aplicar na vida da gente. Uma coisa é que Paulo sofreu bastante, mas nunca desistiu. Né? Nunca desistiu. E eu acho que eu acho que ele nunca desistiria. Porque, olha só, Jesus explicou o evangelho para ele, Jesus, depois de ressuscitar dentre os mortos, diretamente para ele, como se diz, pessoalmente, mas tem uma palavra que eu estou querendo lembrar aqui, não lembro, diferenciadamente para ele, essa palavra que eu queria, eu acho, diferenciadamente a ele, depois da ressurreição de Cristo, depois da conversão de Paulo, certo? Lá né? Quando ele foi para a região da Arábia, tudo indica. Mas ele nunca abandonou. Ele nunca abandonou, e, a meu modo de ver, não abandonaria mesmo. Né? Nós somos ter a mesma convicção, mas olha só que Paulo tinha conhecimento, aprendeu diretamente com Jesus. Paulo tinha conhecimento. Os 12 tinham conhecimento. Os 13 tinham conhecimento. E tudo indica que os 13 permaneceram fiéis, é claro, até a morte. O primeiro a ser martirizado foi Tiago, irmão de João, e provavelmente o último a ser martirizado, provavelmente, vou chutar, hein? Seria Pedro. E o último a morrer, não martirizado, é claro, o único que não foi martirizado, foi João. Isso numa concordância geral, né? Muitos aceitam isso, que João foi o último a morrer e ele não foi martirizado, morreu de velho na cidade de Éfeso, na capital da Ásia. Muito bem. Algum ponto aí, alguma ideia, alguma pergunta aí que nós poderíamos esclarecer? Como eu falei, nós só temos uns 12 minutos, não daria para terminar o capítulo. Irmão Enio, com relação à pessoa de Paulo, o apóstolo Paulo, né, como ele foi evangelizado pelo próprio Jesus Cristo, Jesus deu para ele além da sabedoria que ele já tinha, o zelo que ele já tinha, Jesus deu para ele algo a mais. Por isso que ele se tornou indiferente ele morrer. Tudo que ele fazia, a morte para ele era indiferente, era algo para ele indiferente. Então, era isso que fazia ele um apóstolo, fez ele um apóstolo diferente, né? Que foi feito exclusivamente para os gentios. Não é? Então,
Foi por isso, talvez Jesus escolher ele a dedo para as missões mais difíceis, né? Para enfrentar pessoas mais difíceis. Ok. Enio. Ok. Ele diz assim, ele tem um espinho na carne, né? Sim. Isso também não faria deixar ele desistir, porque ali ele sentiria mais e mais a necessidade de Deus, porque só Deus, só Jesus que poderia tirar aquele sofrimento. Correto? Mas Deus não tirou, não. Não tirou. Por isso ele estava seguindo ali, ó. Só Deus poderia. E tem mais. Olha, há muita interpretação sobre o espinho na carne. A meu modo de ver, era o problema com os olhos. Mas há muita interpretação sobre isso. Mas uma coisa é a seguinte, por 3 vezes ele orou para que o espinho da carne fosse tirado dele e Deus não tirou, porque ele ficaria, vamos dizer assim... Vulnerável. Provavelmente... Ficaria vulnerável a pecar, a desistir, talvez, do evangelho? Ele poderia ficar, vamos dizer assim, arrogante. Ele poderia, porque, olha só, sabia tudo, dupla cidadania, já havia visto o terceiro céu, né? Como ele fala. Recebeu revelação diretamente de Jesus, e assim por diante. Imagine só, hoje em dia, algum pregador aí, porque ele prega um pouco, já está com o nariz empinado, né? Pensa que é dono da igreja, como foi o caso lá daquele... qual é o nome dele lá? O Diótrefes, né? Diótrefes. Então, na verdade, Deus falou, a minha graça te basta. Muito bem. Mais algum ponto, pergunta ou comentário? Enio, eu tenho um ponto que eu tenho muita curiosidade de perguntar, mas tenho medo de falar bobagem. Sempre que eu vejo Lucas falando para Teófilo, eu não sei por quê, eu sempre imagino que Teófilo seja Gamaliel. É Gamaliel, né? É Gamaliel? Gamaliel? Gamaliel. Eu sempre imagino assim, Gamaliel, porque Gamaliel ele apoiou Paulo naquela ida para Roma, né? Ele confiava em Paulo, ele acreditava em Paulo. Não era, não. Ele não teve curiosidade. Não era Gamaliel, não. Ele não Gamaliel era um PhD da lei de Moisés, lá em Jerusalém. Mas ele deu crédito a Paulo quando Paulo chegou argumentando sobre Cristo. Ele acreditou. Será que ele não teve curiosidade de mandar alguém investigar? Eu sempre acho que é ele. Olha, não deixa de ser uma possibilidade, ok? Mas provavelmente uma possibilidade muito remota. Inclusive, ele é outro nome, é Teófilo e não Gamaliel, né? Mas o Teófilo quer dizer homem de Deus, né? O significado é homem de Deus, né? Gamaliel, ele era um homem de Deus, ele defendia muito. Não sei, um dia a gente vai saber. Como eu digo, não deixa de ser uma possibilidade remota, né? Mas... Irmão Enio, o que mais... Eu não li em lugar nenhum, em nenhum lugar que acha... Não existe lugar nenhum, eu já pesquisei tudo. Mas também não existe nenhum Teófilo, só existe ele dizendo Teófilo, e quem é Teófilo? Teófilo quer dizer um significado, né? Homem de Deus. E não tinha ninguém mais assim do que o Gamaliel, né? Ele era muito doutrinado e ele deu credibilidade a Paulo. O que eu mais acho impressionante é que ele dá credibilidade, ele até ajuda Paulo a chegar até Roma no julgamento, né? Não deixa de ser uma possibilidade, viu? Mas eu falei, eu acho que remota, porque... Um dia eu vou descobrir, um dia a gente vai saber. Com certeza. O Enio. O Enio. Alô? O Enio, dá uma olhadinha no chat aí, e aí você vê se é possível sim ou não. Ok. Enio, deixa eu te fazer uma pergunta.
Ok. Ok, Luciano. Fala aí, Wagner. Fala aí, Wagner. A gente está falando sobre Paulo, sobre essas possibilidades e não, mas a gente vê mais à frente que Jesus estava falando com ele, sempre que Paulo se sentia, eu acho que desmotivado, Jesus estava lá para apoiar ele, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, né? Em Corinto, né? Que Paulo está desanimado e Jesus conversa diretamente, né? Esse homem ele tinha como seu grande suporte, então não tinha como desanimar. A aplicação para a gente é que Jesus também deu essa promessa para mim, para você, para todos os pregadores. E a gente pode confiar que vai dar certo. De fato, nós devíamos ter a mesma convicção, né? Com Sim. certeza. Com certeza. Enio, Oi. deixa eu só fazer um comentário, que eu depois dessas narrativas todas, que a gente lê aí o Evangelho e chegamos em Teófilo, né, como a irmã estava falando, o interesse tão assim, tão imenso do Teófilo, querer saber todos os detalhes da passagem de Paulo, que Paulo fazia, que ele não fez, e que ele representava, dá impressão, você tem várias conexões para você pensar. Eu penso que ele talvez tenha financiado Lucas para ver todas as passagens, porque ele era uma espécie de um magistrado, talvez, um advogado, e futuramente ele iria defender Paulo junto à corte romana, né? Então ele precisava ter mais detalhes sobre essas viagens para pegar mais subsídio, vamos dizer assim, o que Paulo representava para a humanidade, por que o Paulo não era um homem do mal, um homem do bem. Então ele precisava dessas informações, né? É uma espécie de testemunho, de um papel, um testemunho, entendeu? Um documento lícito. Então, eu acredito, na minha opinião, a gente já, como diz a irmã, a gente pesquisa sobre Teófilo, a gente não encontra, mas dá a entender que eu posso estar totalmente errado, mas eu penso assim, que ele seria um magistrado, uma espécie de advogado, assim, que iria defender Paulo. Eu acho que essa interpretação é muito boa, essa de que ele é um magistrado, um advogado. Agora, essa de que ele teria financiado Lucas, pode ser possível, mas é também uma possibilidade que alguns consideram. Muito bem. Ótimo. Bem falado. Mais alguém? Só no finalzinho aí, duas coisas, né? Uma que o Wagner falou no final, graças a Deus a gente tem a palavra hoje, que justamente nos momentos difíceis, ela nos ajuda, né, em relação a gente poder não desanimar ou abandonar, por causa dos exemplos que a gente tem dentro do Novo Testamento. Um outro ponto também, pegando aqui no versículo 5, né, que os judeus, movidos pela inveja, como a inveja ela é nociva, né? Que eles se juntaram com boas peças, como diz a minha mãe, pegaram assim aquelas boas peças, como eu brinquei contigo, pegaram a nata para justamente perseguir, para poder fazer com que a obra do Senhor ela não pudesse avançar. Interessante, como que ela causa cegueira, né? A inveja. Muito bem, verdade, muito bem. Ok, que prazer em vê-los novamente. Nós estamos no capítulo 17, versículo 16, não esquece não, viu? E, olha, nós estamos quase que 2/3 do livro já. Olha, é um livro muito grande, né? Muito extenso e muito profundo, né? Muito profundo. Eu creio que é excelente. Inclusive, como falei, a maioria dos livros do Novo Testamento você pode encaixar em Atos. De uma maneira ou outra. Aí já é outro estudo, vamos dizer assim.